Bom, gente, continuando os exercícios da página 454 e 55 do módulo 3, tá certo? Então, recapitulando, o que esse capítulo aborda? A questão de massa atômica, massa molar, né? Massa molecular, unidade de massa atômica, não é isso? Então, o que eu tenho que lembrar aí? Primeiro, a unidade de massa atômica é um padrão para que a gente compare as massas entre os átomos, entre os diferentes átomos, entre as diferentes moléculas, tá? E aí, a massa molecular vai ser a soma das massas dos átomos que constituem a molécula, certo? E, por último, nós falamos do conceito do mol. Ora, lembre, o mol é uma grandeza que expressa uma quantidade, tá? Avogadro conseguiu demonstrar matematicamente que toda vez que você expressa a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas, você vai ter uma constante de quantidade ou daqueles átomos ou daquelas moléculas, certo? Então, ó, um mol é uma grandeza que expressa uma quantidade, tá? Assim como uma dúzia é 12, uma dezena é 10, um cento é 100, um mol vai ser 6 vezes 10 a 23 unidades. Quando é que eu vou ter esta quantidade de unidades? Toda vez que eu expresso a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas, a gente vai ter um mol desses átomos ou um mol dessas moléculas. Tá certo? Então, muito importante o conceito de mol. Tá bom? Aqui para frente a gente vai, vira e mexe, vai trabalhar com essa grandeza. Certo? Bom, então veja só. No exercício 3, diz assim: a massa em gramas de uma mistura formada de 2 mols de moléculas de água, 2 mols de átomos de sódio e 6 vezes 602 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Tá? É igual a. Bom, então, o que nós iremos fazer? Ora, molécula da água. Vamos determinar a massa, tá? Massa molecular da água. Ora, como é que eu determino a massa de uma molécula? Pela soma das massas dos átomos que constituem a molécula, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ele não nos forneceu as massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio. A gente consulta a tabela periódica. E aí, consultando a tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do hidrogênio é 1, tá? Como na molécula da água eu tenho dois átomos de hidrogênio, você vai multiplicar isso por 2, vou fazer assim, tá? Ó. Mais a massa do oxigênio. Consultando a tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do oxigênio é 16. Então, uma molécula de água vai ter massa 18U. Beleza? Mas lembre, ó, ele está falando da massa de 2 mols de moléculas de água. Ora, quando é que eu vou ter a massa de 1 mol de moléculas de água? Quando eu expresso a massa molecular dela em gramas. Então, ó, 1 mol, 1 mol de moléculas de água vai ter massa 18 gramas. É a massa molar é a massa molecular expressa em gramas, tá? Então agora, ó, quantos mols de moléculas de água tem? 2, tá? Vamos aqui, pronto. Então, 2 mol de molécula de água vai ter que massa?
Quando você está com a práticazinha, você já faz direto, tá? Se 1 mol tem 18 gramas, 2 mols vai ter 36 gramas. Portanto, tá? A quantidade, a massa referente a 2 mols de moléculas de água é igual a 36, desculpe, 36 gramas, tá? Bom, determinei a massa dos 2 mols de água. Agora, vamos determinar a massa dos 2 mols de sódio, tá? Então, ó, a massa atômica do sódio, se você consultar a tabela periódica, o sódio vai ser igual. Tá assim, ó, massa atômica do sódio igual a 23U. Tá certo? Se você consultar a tabela periódica, você vai encontrar esse valor. Ora, 1 mol de átomos de sódio é a massa atômica expressa em gramas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa lá, ó. 1 mol de sódio, 23 gramas. Portanto, 2 mols de sódio, o dobro, né? Tá? Então, 46 gramas. Estão acompanhando, gente? Bom, lembre-se, ó, o número de Avogadro corresponde a 1 mol. Então, quando ele diz assim, e 602 vezes 10 a 23 moléculas de glicose, ele está falando em 1 mol de glicose. Tá? Então, 1 mol de glicose vai ter que massa? A sua massa molecular expresso em gramas. Tá? Então, vamos determinar a massa molecular, tá, da glicose. Então, massa molecular da glicose. Deixa eu pegar aqui já. Já está feitinho aqui. Como é que eu faço aqui para determinar a massa molecular da glicose? A soma das massas dos átomos que a constituem. Então, consultando a tabela periódica, você vai ver que a massa do carbono é 12. Na molécula de glicose, quantos átomos de carbono eu tenho? 6. Então, vezes 6. Mais a massa do hidrogênio, que é 1. Só que quantos hidrogênios eu tenho? 12. Mais a massa atômica do oxigênio, que é 16 vezes 6. Tá? Alguém já fez a continha aí? Já, meu povo? Alguém está com a calculadora fácil? Vamos lá. Cento e 80 U. Tá? Então, 1 mol de glicose vai ter que massa?
a massa molecular expressa em gramas. Então, 1 mol de moléculas de glicose, deixa eu botar aqui, ó, 180 gramas. Agora vamos somar, né? 12. Bem, pela continha aqui, vai dar a letra D, né? Então, 180 mais 46 mais 36. 262, tá? Alternativa D. Gente, alguém não acompanhou aqui o raciocínio? Entenderam aí direitinho? Suzana? Hein, gente? Giovana? Deu para entender, deu para entender. Luciana, tudo certinho, né? Então, ó, Tá. beleza. Não se preocupe que aí eu coloco, no final, eu coloco esse arquivo lá no grupo, tá bom? Vocês ficarem aí com uma resolução. Bem, vamos para o exercício 4. No exercício 4, diz assim: em 1 mol de moléculas H3PO4, que é o ácido fosfórico, tem-se, ó, pensa aqui comigo, olha para essa molécula. Quantos átomos de hidrogênio ela tem? Quantos átomos você está vendo aí de hidrogênio? Ó, veja que nós temos, para cada molécula dessa substância, nós temos 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de fósforo e 4 oxigênio. Essas proporções vão se manter. Se eu tenho agora 1 mol dessas moléculas, eu vou ter 3 mols de hidrogênio, 1 mol de fósforo e 4 mols de átomos de oxigênio. Beleza? Tá? Então, para cada moléculazinha desse ácido, eu tenho 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Então, se você, não importa a grandeza que você tenha de quantidade, essas proporções se mantêm. Se você tiver uma dezena dessas moléculas, você vai ter 3 dezenas de átomos de hidrogênio, uma dezena de átomos de fósforo e 4 dezenas de átomos de oxigênio. Tá? Lembre-se que o mol é uma grandeza de quantidade, que expressa uma quantidade, tá certo? Então veja, ó, em 1 mol dessas moléculas, eu vou ter 3 mols de hidrogênio, 1 mol de fósforo e 4 de oxigênio. Tá? Então ele fala assim, ó, 3 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio? Não. Tá? Não seria 3, seria 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Um átomo de cada elemento, de forma alguma, nem se só tivesse uma única molécula. Se eu só tivesse uma única molécula dessa substância, eu não teria um átomo de cada elemento. Eu teria 3 de hidrogênio, 1 de fósforo e 4 de oxigênio. E eu tenho 1 mol dessas moléculas. Lembre-se que 1 mol é toda essa quantidadezinha aqui, ó, 6 vezes 10 a 23. Tá? Falou num mol, tem que vir esse númerozinho aqui de quantidade na sua cabeça. Da mesma forma, quando a gente fala assim, uma dúzia não vem 12, né? Uma dezena vem 10, uma unidade vem 1. Quando eu falar 1 mol, tem que vir toda essa quantidade aqui na sua cabeça. Ó. 602 vezes 10 é 23. 3 íons H+, e 1 íon fosfato, seria isso se fosse uma única molécula, e não 1 mol dessas moléculas. Tá? Letra D. 4 mol de átomos de oxigênio? Sim. 1 mol de átomos de fósforo? Sim. Nessa molécula eu tenho 4 mols de oxigênio e 1 mol de fósforo. Só interpretação da definição do que é o mol. O mol é uma grandeza que expressa a quantidade. Ok? 5. Nas condições normais de pressão e temperatura CNTP, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é... Bom, aqui eu tenho algumas considerações. Primeiro, quem é o monóxido de carbono? O monóxido de carbono ele não nos forneceu, né? O monóxido de carbono é esse cara, tá? E aí, outra informação, nas condições normais de temperatura e pressão, tá? A pressão é igual
a 1 atm e a temperatura é igual a 273 Kelvin, tá? A gente aprende a trabalhar, não é, com essas condições quando a gente está estudando os gases, tá certo? E aí, ele quer que a gente determine o volume ocupado por uma massa de 10 gramas desse gás. Não é isso? Pronto. Tá? Aí, veja só. Então, se você pegar a equação de Clapeyron, você vai encontrar isso aqui. E a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Tá? Só que o número de mols pode ser substituído ou ainda, ó, vou repetir aqui, ó, ou pressão vezes volume igual. O número de mols pode ser substituído pela massa dividido pela massa molar vezes R vezes T. Bom, agora, ó, o que falta para mim? Para achar o volume, basta agora eu determinar a massa molar do monóxido de carbono. A massa molar vai ser a massa molecular expressa em gramas. Consultando a tabela periódica, você vai ver que a massa do carbono é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 28. Ok? Como a massa molar é a massa molecular expressa em gramas, eu já vou colocar como massa molar. Pronto. Aí agora, ó, vamos substituir na expressão de Clapeyron, na segunda aqui. Então, eu vou ter que a pressão é de 1 atm, multiplica o volume, que é quem eu quero encontrar, igual a massa de monóxido que eu tenho é de 10 gramas, o valor da constante R é 0,082, vezes a temperatura, que é de 273. Ok? Então, vamos fazer conta agora, né? 273, que multiplica 0. Dividido por 28. Então, o volume vai ser igual a, fazendo essa continha aí, você vai encontrar 8 litros. Tá? Pode fazer essa continha aqui, ok? Você vai encontrar 7,99995, ou seja, 8 litros. Tá? Então, o que foi dessa questão aqui que nos deu trabalho? Né? Eu tenho que conhecer a equação de Clapeyron, que relaciona as grandezas de estado, pressão, volume e temperatura, tá? Com o número de mols.
E qual é a outra coisa que eu tenho que saber aqui? Que o número de mols é a razão da massa que eu tenho da substância pela sua massa molar. Tá? Então, o Nzinho aqui da expressão de Clapeyron, eu posso substituir por esta razão. Feito isso, tá? A pressão, ele nos informou que é nas condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, a pressão é de 1 atm, não é? E a temperatura é de 273 Kelvin. Tudo isso é definição. Tá? Bom, então, a outra coisa que eu tinha que saber aqui é saber determinar a massa molar do monóxido de carbono. Tá? A massa molar é a massa molecular expressa em gramas. Pronto, está feita a questão. Ok? 6. Só para reformular. Então, em condições normais, a pressão sempre vai ser 1 atm e a Isso, temperatura 273, né? isso. Tá certo? Certo. Falou em CNTP, pressão 1, temperatura 273 Kelvin. Mas pode ocorrer de essa pressão e essa temperatura mudar, né? Sim, mas aí não vai ser CNTP. Não é? Ele pode informar, ó, determine o volume ocupado por esses mesmos 10 gramas de monóxido de carbono a uma temperatura de 300 Kelvin e 2 atm. Mas isso aí não é condições normais de temperatura e pressão. Aí ele tem que informar qual é a temperatura e qual é a pressão que ele quer. Agora, toda vez que ele falar condições normais de temperatura e pressão, aí a pressão é 1 atm e a temperatura é 273 Kelvin. E outra, trabalhou com gás, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Beleza? Que é a escala absoluta. Tranquilo? E não em Celsius. Se der a temperatura em Celsius, você tem que transformar para Kelvin. Tá bom? Bom, o número de mols existente em 160 gramas de hidróxido de sódio é... Bom, aqui ele já, né, dessa vez ele nos ajudou. Nos forneceu as massas, não é? De 1 mol de hidrogênio, de 1 mol de oxigênio e de 1 mol de sódio. Lembre-se, a massa molar é a massa molecular expressa em gramas. Então, o que eu vou fazer agora? Não é? Vou determinar a massa referente a 1 mol de hidróxido de sódio. Então, ó, massa molar do NaOH vai ser igual a massa do sódio, que é 23, mais a massa do oxigênio, que é 16, mais a massa do hidrogênio, que é 1. Quanto é que vai dar isso? 17 mais 23. Tá? Como está se referindo à massa molar, é essa massa molecular expressa em gramas. Pronto, 40 gramas. Ok? Aí, como é que eu determino o número de mols? A formulazinha está aqui, ó. Está aqui do outro lado, ó. Número de mols. Vou colocar aqui. Pronto, ó. Número de mols, que eu vou chamar de N, vai ser igual a massa, tá? Pela massa molar. Pronto. Então, o número de mols vai ser igual a... Quanto é que eu tenho da amostra de hidróxido de sódio? 160 gramas. Dividido pela massa molar, que é 40. Quanto é que dá aí? É fácil, né? É a mesma coisa que 16 dividido por 4. Portanto, número de mols igual a 4 mols. Alternativa C. Tranquilo? Então, ó, número de mols
é a massa que eu tenho da amostra dividido pela sua massa molar, tá? Aqui ele facilitou, né? Já forneceu para a gente as massas molares, né, dos átomos que constituem a molécula. Aí, a massa molecular molar é a massa molecular expressa em gramas. Mesmo assim, ele já forneceu aqui em gramas, ó. Tudo certo. Ok? Meu povo, alguma dúvida aqui? Tudo certinho? Pronto, vou para o 7. Quem cala consente, né? 7. Considere que em uma garrafa de vinho contenha ácido tartárico na concentração de 6 gramas por litro. Dados. Fórmula molecular e massa molar do ácido tartárico. Ele deu a fórmula molecular e diz que sua massa é de 150 gramas por mol. Diz que a constante de Avogadro é de 6 vezes 10 a 23. Até facilitou aqui, arredondou, né? Em vez de ser 6,026. Bom, quantos átomos de carbonos provenientes apenas do ácido tartárico existem em 3 litros de vinho? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar a massa de ácido tartárico, tá? A massa de ácido tartárico correspondente a 3 litros. Ora, ele está falando para a gente aqui que a concentração deste ácido no vinho é de 6 gramas por litro. Ou seja, cada 1 litro de vinho, eu vou ter 6 gramas de ácido tartárico. Então, veja só. Vou fazer aqui, você poder fazer direto, mas eu vou colocar a regrinha de 3 bem simples, tá? O que me diz a concentração? Que para cada 1 litro de vinho, eu vou ter... Deixa eu pegar aqui. Eu vou ter 6 gramas desse ácido. Então, (18 gramas. Tá? Bom, veja só. Vamos já terminar agora a quantidade, não é? Em mols que isso equivale. Tá bom? Então, veja, ó. 1 mol, vou fazer por partes, tá? Professor, Oi. por que x ficou igual a 18? Na 3 vezes 6, ó, Ah, x vezes sim, 1x, 3 professor, vezes né? 6, 18. Não é? Se 1 litro tem 6 gramas, em 3 litros vai ter x. Não é? Então, só fazendo essa regrinha de 3 aqui, aí você encontra aqui a massa do ácido tartárico presente nos 3 litros de vinho. Beleza? Pronto. Agora, o que eu quero saber? Nessa massa aqui, quantos átomos de carbono tem? Que a pergunta é essa. Ó. Quantos átomos de carbonos existem em 3 litros de vinho? Ou seja, em 3 litros de vinho eu tenho que massa de ácido tartárico? Ó, se 1 litro, ele disse aqui, ó, 6 gramas por litro, ó, na concentração de 6 gramas por litro. O que ele está dizendo? Para cada 1 litro de vinho, eu tenho 6 gramas desse ácido. Então, a primeira coisa que eu fiz foi determinar a massa de ácido tartárico que existe nos 3 litros de vinho. Eu tenho 18 gramas desse ácido. Tá? Agora sim, ó. Vamos voltar para cá agora. A gente sabe que em 1 mol, certo isso aqui, vai. Espera aí. Estou gostando aqui não. Vamos lá.
Pronto. Vai ficar melhor. Pronto. Eu sei disso, ó, que 1 mol tá, de ácido tartárico são quantas moléculas desse camarada? Somente ao ácido tartárico, tá? Ó, então não estou chegando nem no carbono ainda. 1 mol tem 150 gramas. Não, que ele falou aqui, ó. A massa molar do ácido tartárico, 150 gramas por mol. Então, 1 mol desse ácido tartárico tem 150 gramas. Vamos ver qual vai ser a massa quantos mols, que eu vou chamar aqui de X, vai corresponder a 18 gramas. Tá? Então, fazendo essa regrinha de 3, você vai encontrar X igual a 18 dividido por 150. Encontrar um valor pequeno, né? Que é igual a, deixa eu fazer aqui, 0,12 mol. Ok? Bom, então, veja só, tá? Observe que quantos carbonos tem aqui nessa molécula? Ó, tem 2 carbonos aqui, não é isso? Com mais um carbono aqui, ó. Então, em toda essa molécula aqui eu tenho quantos carbonos? 3. Não é isso? Tenho 3 carbonos, tá? Então, se eu tenho 1 mol dessas moléculas, eu vou ter 3 mols de carbono. Ok? Então, ó, vamos lá. Isso. Então, veja só. A gente sabe que 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 unidades, não é isso? Só que aí eu tenho quantos átomos de carbono? São 3. Tá? Vamos aqui. Você pode fazer o seguinte, tá? Você pode fazer uma regrinha de 3 para saber o equivalente aqui a 0,12 e depois multiplica por 3, porque cada moléculazinha dessa aqui, ó, tá? Tem 3 átomos de carbono. Então, o que eu encontrar, eu vou ter que multiplicar por 3. Estão entendendo por que eu vou multiplicar por 3 no final? Ó, eu sei que 1 mol são 6 vezes 10 é 23. Nos 18 gramas de ácido tartárico, isso corresponde ao quê? A 0,12 mol. Então 0,12. Não se preocupe, se acabar o tempo, eu posto lá para vocês, tá? A correção completa. Então vai ficar 0,12 vezes 6. Vai dar x, vai ser igual a 0,72
vezes 10 elevado a 23. Só que isso aqui é a quantidade, tá? É a quantidade de moléculas, tá? De ácido tartárico. E eu não quero saber a quantidade de moléculas, eu quero saber a quantidade de átomos de carbono. Como cada moléculazinha tem 3 átomos de carbono, então vou pegar esse valor agora e vou multiplicar por 3.